Olá, me chamo Bruna da Silva Araújo, sou aluna do curso de licenciatura em Química da Uniaselv, Paulo Horizonte. Como eu já falei aqui, meu nome é minha disciplina, né, Química, e a área de concentração do meu trabalho. A área de concentração é do ensino e aprendizagem em Química. E o tema é utilização de recursos lúdicos no ensino e na aprendizagem de Química. A justificativa do meu trabalho. Bom, coloquei aqui, né, esse trecho, né, que a utilização do lúdico no ensino de química é uma estratégia pedagógica essencial, porque ela busca promover a aprendizagem de forma significativa através de recursos lúdicos, né, principalmente os jogos, né, algo que fuja daquela coisa tradicional demais da química, porque os alunos, eles olham a química como aquela disciplina inalcançável, aquela disciplina difícil, que eles nunca vão conseguir aprender. Assim como a matemática, é o que eles falam, né? Eles falam que química é muito difícil, que é impossível eles aprenderem, que eles não entendem nada do que o professor fala. E assim, muitos consideram a química chata. Mas por que será que para eles a química é tão chata assim? E assim, eu acho super válido o professor ele trazer recursos diferentes para que isso promova o interesse dos alunos, porque às vezes é só um ambiente diferente, às vezes é só uma metodologia diferente. E o lúdico, ele pode despertar esse interesse dos alunos, ele atrai, porque é diferente. Foge daquele regime assim fixo de sala de aula, quadro, pincel, aula expositiva. O lúdico ele promove a interação, ele promove o interesse dos alunos. Os objetivos do trabalho. Bom, coloquei aqui alguns pontos, né? O primeiro deles é conhecer os processos de ensino e aprendizagem utilizados durante as aulas. Nós, como estagiários, estamos lá, né? E uma das nossas funções é observar o decorrer das aulas, como tudo acontece. Então, assim, a interação dos alunos, a metodologia que o professor utiliza, e isso é super importante para que se desenvolva novos trabalhos, né? Novas metodologias de ensino. A observação é de suma importância. Então, para que se conheça, é necessário observar. Compreender, né, as atividades realizadas com a turma, observar o interesse dos alunos mediante as aulas ministradas. Com base nisso, eu observei que alguns alunos eles se interessam bastante pela disciplina e outros já veem a disciplina de química, né, como uma disciplina muito difícil para eles, como se eles não fossem aprender, por ser uma disciplina da área de natureza. E observar a participação dos alunos durante as aulas, né, é super importante. Tem sempre aqueles alunos que ficam caladinhos lá no canto, mas tem outros alunos que gostam de fazer perguntas, gostam de buscar informações, né, mais informações possíveis sobre a química. Isso é muito interessante. Analisar os métodos de ensino e como eles impactam no processo de ensino e aprendizagem. Então, assim, essa análise dos métodos é muito importante, porque eu já observei que dependendo do método de ensino, a aula muda. Então, assim, se é uma aula mais enxuta, uma aula com quadro, pincel, 50 questões, uma aula assim com aquela coisa mais tradicional, os alunos eles não têm tanto interesse. Agora, quando muda só um pouquinho, às vezes muda só o ambiente, eles já vêm com olhos diferentes, eles já se sentem mais motivados. Quando traz um jogo diferente, quando faz uma atividade que envolva mais a interação, os alunos eles já começam a despertar esse interesse pela química. Começam a ver a química com outros olhos. É igual a aula de laboratório. Os alunos eles têm esse interesse grande pelo laboratório. Então, para eles, um mundo, é algo mágico. Quando os alunos eles veem
um experimento, eles já começam a perguntar por que, que aquilo acontece, como se dá para fazer em casa. Então, assim, eles têm muita curiosidade quando eles veem algo diferente. Então, assim, as aulas de química são aulas que dá para a gente desenvolver estratégias legais de ensino. Então, dá para desenvolver jogos, dá para desenvolver experimentos fáceis de serem feitos, né? Dá para fazer aula de química em um local diferente. Isso motiva os alunos, isso estimula, né, o pensamento crítico, estimula a curiosidade, o aprendizado e tudo mais. Fundamentação teórica. Na minha fundamentação teórica, eu escolhi aqui colocar, né, no slide esses autores, né, que destacam que o emprego de recursos tradicionais, né, ó, como diz Ribeiro e Alencar, como as aulas expositivas e os meios de comunicação convencionais, assim como eu falei, não proporciona um ensino tão eficaz como a gente pensa, né? Que muitas pessoas falam que a aula tem que ser assim mesmo, tem que ser quadro, pincel, livro, 50 questões e pronto. Então, assim, muitas pessoas defendem essa ideia de que a aula ela só é produtiva dessa forma, mas na prática a gente não vê isso. Na prática a gente vê o oposto. Na prática, a gente observa que aulas nesse estilo, com esse método, os alunos eles não têm interesse, não desenvolvem aquela curiosidade, aquele interesse mesmo de entender a matéria, de aprender, sabe? Então, esse método faz toda a diferença, o método utilizado. Já que no segundo autor, né, ele fala que a intensidade e o fascínio que o jogo exerce não podem ser explicados apenas por abordagens biológicas, porque provocam um encantamento profundo, né, no aluno. Então, assim, ele vê aquele jogo, aquela coisa diferente, ele já se sente motivado a tentar resolver, né, o problema, porque nós, seres humanos, somos assim. A gente sempre busca aí resolver problemas, os desafios, né? E o jogo traz isso. Então, um jogo de química, por exemplo, vai estimular bastante o aluno a querer desvendar, querer concluir, né? Cada etapa. A metodologia. Bom, tudo começou, né, com as observações. Então, assim, no início, primeiramente, a observação ela foi fundamental para que pudesse ser compreendido como tudo funciona, né? A metodologia do professor, a interação entre professor e aluno, o engajamento dos alunos, como que tudo se desenvolve, né? Então, assim, as observações, elas são de suma importância. Por meio das observações e das anotações, né, que eu realizei, eu pude observar diversas coisas que eu não havia observado. O comportamento dos alunos em relação a determinado tema, o comportamento dos alunos em relação a determinada atividade, a quantidade de questões, a diversas outras coisas da sala de aula mesmo. Então, a parte da observação é muito interessante para se compreender diversas coisas. Na parte das regências, foi também muito interessante, porque a regência é prática. E para que a gente queira ser alguma coisa, é necessário ter prática. Então, assim, para um bom professor, o professor ele precisa ensinar. E a regência, ela mostra isso, né? Ela faz com que você consiga aplicar as metodologias, as suas ideias, o que você acha que funciona. Então, é por meio da regência que existe uma oportunidade de mostrar o seu trabalho. Então, na regência, pude observar que os alunos eles se envolviam muito com a parte aí dos jogos, da parte diferente, né? Na imagem ao lado aí do slide, eu tenho cadeias com jujuba e palito de dente, né? E os alunos eles amaram essa ideia porque são coisas que eles têm em casa. Então dá para se aprender química utilizando poucos recursos, né? Além das jujubas, dá para fazer isso também com massinha de modelar, bolinhas de papel. Então dá para entender química fora do quadro também. Claro que o quadro é importante, o pincel, é tanto que eu utilizei nas minhas regências.
Porém, esses recursos mais diferenciados chamaram bastante a atenção dos alunos e foi observada uma compreensão maior referente aos conteúdos com a utilização desses recursos mais lúdicos. A observação. Na observação, coloquei aqui a caracterização da escola, né, no geral. O estágio foi realizado na Escola Estadual de Ensino Médio Valderi Machado, localizada no município de Horizonte, que fica em uns 40 quilômetros de Fortaleza, Ceará. E a Escola Valderi Machado é uma escola muito boa. A estrutura da escola é uma escola bem estruturada, não tem muitas coisas quebradas, é uma escola que a limpeza é diária, então assim, tem uma estrutura de alta qualidade, tem laboratório de química, laboratório de biologia, sala de planejamento, sala de recursos multifuncionais, tem sala do Grêmio, onde os alunos do Grêmio eles podem fazer reuniões, tem salas de projeto, professor diretor de turma, que é o PPDT, tem a secretaria, coordenação, direção, sala dos professores, a maioria dos ambientes são climatizados, né? E assim, é uma escola que fornece também uma alimentação de qualidade, supervisionada por nutricionista. O local onde as refeições são realizadas é em frente à cantina, num ambiente aberto, que é o pátio, com mesas e cadeiras. E o corpo docente da escola é composta por 28 professores em turno, todos com formação superior e alguns deles com mestrado, outros com pós, outros terminando as pós. Resumindo, a maioria dos professores está sempre buscando qualificação profissional. Plano de aula. Eu fiz 5 planos de aula, só que eu coloquei esse aqui porque eu gostei bastante de ter ministrado essa aula, então eu coloquei um pedacinho dele. O conteúdo de introdução à química orgânica, sobre a classificação de cadeias carbônicas. Os objetivos gerais, eu coloquei também aqui um pedacinho, que é identificar as diferentes formas de organização das cadeias carbônicas e classificá-las de acordo com sua estrutura. Os objetivos específicos, explicar a importância do carbono nas moléculas orgânicas, identificar e classificar diferentes tipos de cadeias carbônicas, se são abertas, fechadas, saturadas, insaturadas, desenvolver as habilidades de visualização e representação tridimensional das cadeias carbônicas utilizando materiais lúdicos, que foi aquela parte lá da jujuba que eu falei. Os recursos utilizados foram quadro, pincel, livros, jujubas e palitos de dente. Sequência didática foi a utilização de quadro e pincel para representar os conceitos fundamentais sobre a química e explicar as propriedades do carbono, as formas de organização e das cadeias carbônicas. E para reforçar a compreensão do conteúdo, foi proposta uma atividade lúdica, onde os alunos trabalharam em grupos para montar as estruturas tridimensionais, né, feitas com a jujuba e o palito de dente. E esse trabalho ele foi muito bom, muito enriquecedor. Um trabalho simples, mas que despertou o interesse total dos alunos. Eu vi eles super motivados, empolgados, interagindo bastante, porque é uma atividade diferente. Foge aí do normal aí da sala de aula. Então, eles super aprovaram a atividade. E foi utilizada aí, né, os recursos tradicionais também, como quadro, pincel, importante, né, para poder expor as moléculas para que eles visualizassem melhor, né? Chamei até uns também para desenhar algumas moléculas no quadro, eles super gostaram. Foi utilizado também um livro didático, que é um livro que ajuda demais, porque tem gravuras, tem muitas informações, e esse livro ele serviu bastante também para que a gente pudesse se inspirar em algumas moléculas e eles reproduzirem as mesmas com as gravuras do livro. A minha vivência de estágio. Durante, né, o estágio do ensino médio, eu tive a oportunidade aí de ministrar essas aulas e para mim foi algo muito enriquecedor, porque desde sempre eu tenho esse interesse pela docência, né? E para mim foi importantíssimo esse desenvolvimento de projetos, né? Simples, mas projetos que
eu vi que deram algum resultado, que os alunos se motivaram, se sentiram, né, com aquela curiosidade, aquele despertar pela disciplina, onde eles mesmo me disseram que é uma disciplina difícil, que é uma disciplina que eles não conseguem aprender, e logo depois ver eles falando bem da disciplina, falando que estão interessados em aprender mais e mais. Então, isso para mim é gratificante. E a experiência do estágio, ela me motivou bastante a continuar por esse caminho da docência. Aqui estão as referências que eu utilizei.